9 de agosto, Café com Deus Pai. Depois da tempestade, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos capítulo 5, versículo 5. Antes de nós lermos a mensagem, vamos ler alguns versículos que estão escritos antes de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Aqui em Romanos, no capítulo 5, Paulo, que escreveu essa carta, o nome dessa carta é Romanos porque Paulo, que era um apóstolo de Jesus, escreveu uma carta para a igreja de Roma. Então, por isso que o nome desse livro é Romanos. Na verdade, o livro de Romanos é uma carta. É uma carta que Paulo escreveu para falar a respeito de instruções para que a igreja de Roma pudesse permanecer firme, seguindo a Jesus. E aqui no capítulo 5, quando ele escreve para os romanos, Paulo começa dizendo o seguinte: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos dizendo que como Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele e entregou o corpo dele por nós, quando você aceita Jesus e tem fé de que Jesus derrama salvação, você é aceito por Deus. E aí ele fala, agora que nós fomos aceitos por Deus por causa da nossa fé, pela nossa fé nele, pela nossa fé em Deus, nós temos paz com ele. Agora nós podemos ter paz com Deus, porque nós acreditamos nele, porque nós manifestamos a nossa fé de que ele realmente é Deus. E nós temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala aqui por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo porque nós recebemos Jesus. E aí no versículo 2 ele fala assim, foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Quando eu tenho a fé em Jesus, Jesus vai até o Pai e intercede por nós, dizendo que nós estamos recebendo o perdão dos nossos pecados porque nós recebemos Cristo. Então ele fala aqui no versículo 2, foi Cristo que fez isso. Ele que nos deu, por meio da nossa fé nele, esta vida na graça de Deus. Esta vida na graça de Deus é que vida que é essa? Esta vida em que nós estamos com o Espírito Santo. Esta vida em que nós andamos obedecendo a palavra de Deus. Esta vida em que nós recebemos a graça de Deus. A alegria, a força, o renovo espiritual, o ânimo, tudo isso vem de Cristo. E aí ele fala assim, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Então ele diz assim, nós estamos firmes nessa graça, essa graça de receber renovação, alegria, fortaleza no Espírito Santo, e nós nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Agora nós temos uma esperança de que, quando morrermos, nós vamos entrar na glória de Deus, vamos estar com Ele na glória. Aí o versículo 3 diz assim, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Então no 2 ele fala que nós estamos alegres porque porque nós temos uma esperança de que quando morrermos, nós vamos participar da glória de Deus. Mas quando ele fala no verso 2 que nós vamos participar da glória de Deus, ele está falando de algo que é muito bom.
Mas no versículo 3, ele fala que e também nos alegramos nos sofrimentos. Agora ele fala de algo terrível, de algo ruim. Ele está falando de sofrimentos. E ele está dizendo que ele tem alegria, no versículo 2, porque ele tem a esperança de participar da glória de Deus, mas ele também tem alegria nos sofrimentos. Por quê? Ele explica o porquê. Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Então, Paulo entende, quando nós estamos passando pelos sofrimentos, nós vamos desenvolvendo paciência. E a paciência representa força. Você consegue vencer um sofrimento, consegue superar o desafio. E aí o versículo 4, e a paciência traz a aprovação de Deus. Quando Deus vê que você consegue suportar as provas que ele lança e você tem resistência e se adapta, você consegue ser aprovado por Deus. Deus se alegra, ele fala assim: ele conseguiu vencer, ela conseguiu vencer. E essa aprovação cria a esperança. Então, os sofrimentos produzem a paciência produz a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus cria a esperança. Eu sei que eu fui aprovado por Deus porque eu resisti aos sofrimentos, então eu sei que eu posso contar com a esperança de que, quando chegar o meu tempo de partir dessa vida, eu estarei com Ele para sempre na glória. E o versículo 5 fala: e essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. A esperança de que um dia nós vamos estar para sempre com Deus não nos deixa decepcionados. Quando nós conseguimos a aprovação de Deus, a aprovação cria a esperança. Esperança de que vamos estar para sempre com Ele. A esperança de que um dia vamos estar para sempre com Ele não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. Não nos deixa decepcionados, porque Deus colocou o amor dele no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Então Deus deu para nós o Espírito Santo. E o versículo 6: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Em outras palavras, nós éramos maus, carregados de fraqueza espiritual, e Cristo veio nesse tempo e ele morreu por todos, apesar da sua maldade, para que todos os que receberem Jesus possa ter amizade com Deus e receber o Espírito Santo para manter essa esperança com Deus. Agora, voltando para a mensagem, faz mais sentido o título da mensagem, Depois da Tempestade. A ideia do depois da tempestade é que todos nós passamos por sofrimentos, mas Paulo fala que passava pelos sofrimentos com alegria, porque ele entendeu que quando você vence os sofrimentos com alegria, quando você termina de passar pelos sofrimentos, você está mais resistente, você está com esperança de que você realmente vai morar com Deus no céu, porque você sabe que foi desafiado e passou pela tempestade. Depois da tempestade, o que existe é a salvação para sempre, a salvação eterna. O dia em que não haverá mais nenhuma lágrima a ser derramada, o dia em que a perseverança, a tua insistência vai ter valido a pena. Então ele coloca que depois da tempestade, ele colocou o versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você se torna alguém que recebeu o perdão dos pecados e se torna amigo de Deus. E recebe o Espírito Santo, que o próprio Jesus disse, que todos aqueles que se achegarem a Ele recebem o Espírito Santo.
Então a mensagem é depois da tempestade. Agora vamos ler o que o Café com Deus Pai nos traz como mensagem para hoje. Você já experimentou a sensação de se frustrar diante de uma situação em que grandes expectativas foram geradas e no momento em que você deveria estar comemorando, acaba se vendo em um beco sem saída? Em setembro de 2023, meu filho se casou e ele me surpreendeu com a decisão de me escolher para celebrar a cerimônia. Eu lhe respondi que tenho tantos amigos pastores que poderiam realizar a celebração, mas ele insistiu em que fosse eu. Imagine só a emoção, após passar tudo o que passei, poder não só ver meu filho se casar, como também oficiar a cerimônia. Para quem não sabe, o autor do Café com Deus Pai é o pastor Júnior Rostirola. E esse pastor, Júnior Rostirola, conta que quando ele estava na infância e na adolescência, o pai dele era um homem que se embriagava e chegava em casa e começava a falar coisas indevidas para a mãe e ignorava o pastor Júnior, e assim foi a vida dele. Quando ele completou 13 anos, ele aceitou a Jesus e começou a frequentar a igreja, e ele depois se batizou e começou a participar dos cultos e se transformou, se tornou um pastor. Então, ele está dizendo aqui, no texto que nós lemos em Romanos, fala ali que nós temos alegria, porque agora nós recebemos Jesus. Jesus nos faz amigos de Deus e cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ajuda a andar aqui na terra, obedecendo e recebendo as bênçãos de Jesus. E ele fala que, no texto que nós lemos, que quando nós recebemos Jesus, nós sabemos que nós passaremos por sofrimentos, mas esses sofrimentos vão gerar paciência e enfrentar as lutas. E essa paciência e o enfrentamento das lutas gera a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus traz a esperança de que vamos receber a glória dele. Mas Paulo, como nós lemos ali no texto, ele fala: e nós também ficamos alegres em razão dos sofrimentos, porque sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência produz a aprovação de Deus. E quando você é aprovado por Deus, você fica com esperança. E o texto aqui que ele está nos contando é que ele não tinha esperança nenhuma de um dia ter uma família. Ele não tinha esperança nenhuma de um dia vir a ter filhos. Mas ele teve filho, e esse filho, quando estava se casando, escolheu ele como pai, como pastor, para ser a pessoa responsável por celebrar a cerimônia. Ele não tinha, o pastor Júnior Rostirola não tinha nenhuma perspectiva de ter uma família, muito menos de ter um filho que iria se casar e que ele seria o mestre da cerimônia. É disso que ele está falando. Ele não tinha nenhuma esperança, nem esperança de se casar e de um dia ter uma família, muito menos de ter uma família abençoada a ponto dele se tornar pastor e se tornar o mestre da cerimônia do casamento do seu próprio filho. Então aqui, o local escolhido foi uma antiga vinícola no Rio Grande do Sul, mas para nossa surpresa, chovia muito no campo onde seria a cerimônia e fazia frio. Chegou a hora do casamento e os convidados se aglomeravam para se abrigar, pois a chuva não dava trégua. Após 2 horas esperando, me desesperei. Olhei para uma janela e comecei a orar, dizendo: Pai, faça algo, por favor. É o meu filho que está se casando, e nós esperamos tanto por este momento. E Deus me respondeu: Filho, estou no controle de todas as coisas e quero lembrar a você que 130 anos atrás o seu bisavô veio morar nesta terra, e eu trouxe você e o seu filho aqui, no mesmo lugar, para reescrever sua história.
pois nunca mais haverá um viciado ou um violento em sua descendência. Minutos depois, a chuva cessou e o meu filho estava se casando. Pude aprender que, por mais que tudo pareça sem solução, em Deus é possível reconstruir. Pode ser que o seu horizonte esteja fechado e pareça o fim, mas lembre-se, Ele é o único capaz de ressignificar não apenas sua trajetória, mas a de toda a sua descendência. Então a frase de hoje é: em Deus não há o que não possa ser ressignificado. Então, como nós lemos aqui, o filho dele se casou em uma vinícola, né, um local de produção de vinhos no Rio Grande do Sul, que era uma terra que pertencia ao bisavô dele, do pastor Júnior Rostirola, e que tinha na descendência pessoas que eram viciadas em bebida alcoólica. Justamente eles produziam vinho e eles eram viciados em bebida alcoólica. Mas o pastor Júnior Rostirola, vendo o mal que as bebidas produziram no pai dele, acabou se tornando um pastor. E Deus fez essa bela promessa para ele: estou fazendo chover para mostrar que está chovendo bênçãos antes do seu filho se casar. As bênçãos do céu é que nunca mais vai ter alguém na sua família que vai ser viciado em bebida alcoólica. Então, Deus disse para o pastor Júnior Rostirola: estou escrevendo a história dessa família novamente. Então, a frase de hoje é: em Deus não há o que não possa ser ressignificado. Eu não sei qual o problema que você tem. Talvez seja na vida sentimental, talvez seja na vida familiar, talvez seja em razão do seu pai, da sua mãe, talvez em razão de um irmão que há muito tempo atrás disse o que não devia e você não conseguiu ressignificar. Ressignificar é dar um novo significado. Então você pode ter sofrido um xingamento e você tem duas opções. Você pode ficar chateado pelo resto da vida e você pode ressignificar, dar um novo significado. Você pode dizer assim: quem sabe nesse dia a pessoa teve um mau dia, então ela agiu assim comigo. Então eu vou dar um novo significado. Vou considerar que a pessoa estava muito ruim, então se ela estava mal, eu é que tenho que ter paciência de lidar com essa pessoa e até, quem sabe, se eu puder ajudar a pessoa, ao invés de ficar carregando mágoa. Então eu dei um novo sentido, um novo significado para algo que poderia me deixar chateado. Em Deus não há o que não possa ser ressignificado. Quando você está em Deus, Deus ele mostra como ver, como enxergar as situações da vida e enxergar por um prisma que leva a entender o que aquele sofrimento está gerando em mim. Todo sofrimento vem com o propósito de gerar algo novo naquele que sofre. E quando nós estamos em Deus, nós conseguimos entender o que é que precisa ser mudado, o que precisa ser novamente significado. Hoje é o dia 221 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 89. E a palavra-chave de hoje é esperança. Tenha esperança. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem que nos fala o que vem depois da tempestade. O que vem depois da tempestade é a alegria de saber que Deus fez obras novas em nossa vida e saber que em Deus, nós podemos encontrar novos significados para as situações difíceis que nós passamos. E você, está passando por uma situação difícil? Está passando por alguma tempestade? Como nós lemos aqui, em Deus você pode receber em Jesus o perdão dos pecados, a graça para viver uma nova vida. Então, o convite que eu faço a você agora: você quer aceitar a Jesus e receber o perdão dos pecados? Ser amigo de Deus porque foi perdoado dos pecados?
receber o Espírito Santo que vai morar dentro de você e vai ser uma voz interna dizendo para você o que é certo, o que é errado, o que fazer nos momentos difíceis. E o melhor, quando você morrer, ter a garantia de que você vai morar no céu, de que você vai estar para sempre com Deus. Depois de passar pelas tempestades dessa vida, ter a certeza que você vai morar no céu e vai estar para sempre com Deus. Se você quer isso, você precisa aceitar a Jesus, porque Deus Pai enviou Jesus para vencer todos os tipos de pecado na terra, na carne dele, para poder nos dar força espiritual. E ele derramou o sangue dele, para que pelo sangue dele nós recebamos a justificação, a purificação dos nossos pecados. Então, se você quer aceitar a Jesus, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, me limpa, escreve meu nome no céu, no teu livro da vida, e me concede o Espírito Santo para te seguir todos os dias, até o fim. Amém. Com essa oração, você acabou de receber Jesus como teu único Senhor. Então agora você deve ler a Bíblia e para saber qual é a vontade do teu Senhor. Você recebeu Jesus como Salvador. Significa que você recebeu o perdão dos pecados, porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E você recebeu o Espírito Santo, que vai estar com você te ajudando para seguir pelo caminho certo. Agora você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja que prega que Jesus está vivo e se batizar nas águas. No batismo nas águas, você deixa seus pecados para trás. E quando você sai da água, você sai lavado, dizendo para Deus: eu sou lavado para seguir a Jesus. E além de você estar lavado, depois de você estar lavado dos seus pecados, você precisa participar da ceia. A ceia é uma comunhão entre os irmãos, onde um pão é partido, que representa o corpo de Jesus que foi partido por nós, e depois é oferecido um cálice com suco de uva que simboliza a morte, o sangue de Jesus, que escorreu naquela cruz e que nos justifica dos pecados. Então agora você é amigo de Deus, você é amigo de Cristo, você tem a amizade com o Espírito Santo que mora em você, te convencendo das coisas que precisam ser mudadas, e você vence as batalhas dia após dia, com paciência, com perseverança, com esperança. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque com Jesus Cristo nós recebemos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Com Jesus Cristo nós nos tornamos amigos de Deus, porque o pecado separa o ser humano de Deus, como está escrito em Isaías, capítulo 59, nos primeiros versículos. O pecado afasta Deus do ser humano. Mas no momento em que somos justificados, agora somos amigos de Deus. E agora recebemos o Espírito Santo, porque quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e lembre-se que sempre depois da tempestade vem um momento de bonança. Sempre depois de um momento de tempestade vem um momento de paz, de calmaria, de realização, de alegrias. Então, todo sofrimento tem um propósito. Deus está trabalhando no meio do propósito dele na sua vida. Mas sempre tem um depois da tempestade. Lembre-se dessa frase. Sempre tem um depois da tempestade.
No Salmo 30, no versículo 5, está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então essa noite vai passar. Esse tempo de sofrimento vai passar. O tempo de guerra, de batalha, de dificuldade vai passar. Toda a tempestade vai passar e depois da tempestade virá o tempo da vitória. Tenha paciência, como nós lemos em Romanos, porque suporte o sofrimento. Suporte para desenvolver paciência. E a paciência vai trazer as decisões certas para você. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente, na graça e paz de Cristo. Amém.